Estaremos lendo apenas os versículos 22 e o versículo 23. E posteriormente, do versículo 35 ao versículo 42. Então, nesse momento, Marcos capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 23. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Amém? Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga espera. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 22. Este chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha suas mãos sobre ela, e ela viva. Irmãos, vamos caminhar agora para o versículo 35. Estaremos lendo agora do versículo 35 ao versículo 42. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por quem falas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Versículo 37. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado na casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse: por que vos abraçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. Versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e se assombravam com grande espanto. Amém? Podemos sentar, irmãos, por gentileza. Meus irmãos, para que possamos entender a importância dessa atitude que Jairo teve ao se prostrar diante de Jesus, eu quero te convidar comigo a fazer um resumo rapidamente de quem era Jairo. O texto que lemos deixa claro que Jairo era um dos principais da sinagoga. Mas afinal de contas, o que era ser o principal da sinagoga? Se formos estudar no Evangelho de Mateus, a Bíblia deixa claro que Jairo era chefe da sinagoga. Ou seja, nós estamos falando nessa noite de um homem que tinha uma autoridade religiosa. Nós estamos falando de um homem nessa noite que tinha responsabilidade na sinagoga. Sinagoga essa que era o local onde os judeus se reuniam para orar, para estudar as escrituras e para adorar a Deus. Nós estamos falando de alguém inteligente. Nós estamos falando de alguém que sabia tudo o que iria fazer. Mas o que me chama a atenção é que Jairo, ele era assim importante diante dos homens. Ele era assim uma autoridade religiosa. Mas neste momento, quando ele se prostrou diante de Jesus, ele não se colocou com uma autoridade. Sabe por que, meu irmão e minha irmã? Nós podemos até ser autoridades diante dos homens. Nós podemos até ser admirados pelos homens, mas nós não temos o poder de resolver situações da nossa vida. E quando Jairo foi ao encontro de Jesus, ele não se colocou como uma autoridade, mas sim como um pai que estava preocupado com a sua filha. E ele entendeu que ele estava diante da verdadeira autoridade que era Jesus. Irmão, nesse momento, Jairo, ele não olhou para a sua posição, mas ele olhou para Jesus, porque ele entendeu que Jesus, ele era o Rei dos Reis. Ele entendeu que Jesus era a autoridade maior. Ele entendeu que o Senhor Jesus tinha poder para dar um baixa naquela situação. Mas o que chama atenção também com a atitude de Jairo é que Jairo simplesmente tomou uma atitude que eu e você precisamos tomar. Jairo, preste bem atenção, ele não esperou a morte chegar na sua casa.
Jairo, ele foi ao encontro de Jesus para salvar a tua filha. E sabe qual a primeira lição, meu irmão e minha irmã, que nós podemos tirar do atitude de Jairo? Não permita, não espere que a morte chegue no seu lar. Não permita que o amor morra na tua casa. Não permita que a esperança morra na tua casa, para que você venha procurar quem verdadeiramente tem poder para solucionar. Então, nesta noite, o Senhor te convida. Ei, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como está a tua luta, mas eu estou aqui para te dizer que eu posso resolver. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, é tempo de buscar, porque o Senhor Jesus veio ao teu encontro. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não é o nosso problema. Existem momentos que nós deixamos passar muito tempo. E às vezes nós perdemos a oportunidade que o Senhor coloca na nossa vida. Por isso, nesta noite, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei qual é a tribulação, qual é a tempestade que você está enfrentando. Se porventura você está enfrentando enfermidade, eu quero te lembrar que você está diante do Jeová Rafa, o Deus que cura. Se porventura você está passando por uma tribulação financeira ou uma falta de emprego, então a boa notícia é que você está diante do Jeová Jireh, o Deus provedor, e Ele vai prover na tua casa, Ele vai prover na tua família, Ele está cuidando da tua vida, meu irmão e minha irmã. Mas talvez esta noite eu esteja ministrando para pessoas que estão passando pela prova e por algum momento pensou que o Senhor te abandonou. Então a boa notícia é que nesta noite você está diante do Jeová Shammah, o Deus presente na tua vida, porque Ele não te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Irmãos, um dos problemas que nós temos é que quando nós passamos pela prova ou nós passamos pela tempestade, quando o vento sopra forte sobre a nossa vida, há momentos que nós simplesmente perdemos a nossa fé. Lembra de Pedro? Mateus capítulo 14. A Bíblia relata que os discípulos estavam em meio à tempestade e eles estavam com medo. Quando viram Jesus, estavam enxergando um fantasma. Eles não conseguiam perceber que era o Senhor Jesus que estava lá. E a Bíblia diz que Pedro teve uma atitude de fé. Ele chegou a falar: Senhor, se és tu, manda-me andar sobre as águas. E o Senhor falou: venha. E naquele momento, Pedro começou a viver o sobrenatural. Ele começou a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia relata que houve um momento que Pedro se distraiu com a força do vento. E a pergunta do Espírito Santo, ele manda te perguntar nesta noite é: quais têm sido as distrações que têm se levantado na tua vida para tentar roubar a tua fé? Pedro, naquele momento, ele estava cheio de fé, porque ele conseguiu andar sobre as águas. Ele teve fé sim, mas por um momento, quando o vento forte veio sobre a vida de Pedro, ele ficou com medo. E sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? O medo gerou dúvida. E a dúvida de Pedro anulou a sua fé. Por isso o Senhor Jesus manda te perguntar: o que tem distraído a tua mente? Por isso o Senhor Jesus manda te perguntar: qual é o vento que está soprando forte contra a tua vida, a ponto de por um momento você enfraquecer a tua fé? E Ele manda te dizer que assim como Ele foi com Pedro, Ele é com a tua vida. Aleluia, Senhor. Como é que você conhecemos a história de Pedro? Pedro começou a afundar, ele começou a ir para o fundo. Mas neste momento, quando Pedro percebeu que ele estava indo para o fundo, ele pediu socorro a Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente o Senhor Jesus estendeu a mão para Pedro. Meus irmãos, a Bíblia não relata que o Senhor Jesus veio ao encontro de Pedro, mas sim que estendeu a mão. Será que você conseguiu entender esse mistério? Eu vou repetir para você entender. A Bíblia não relata que o Senhor
veio ao encontro de Pedro para salvá-lo, mas sim que estendeu a mão. Sabe por que isso, meu irmão e irmã? Nós só vamos de encontro a alguém quando nós estamos longe, mas nós estendemos a mão. Aleluia. Nós estamos perto. Será que você consegue entender? Esse vento forte que você está passando, que Deus passou, o Senhor está do teu lado para te estender a mão. Meu irmão e minha irmã, é que em momentos que a luta é tão grande, machuca, dói, que nós pensamos que o Senhor nos abandonou. E o nosso coração fica inquieto. Por isso o Senhor nesta noite manda dizer: aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Deus continua sendo na minha vida, na tua vida. Ele não perdoa a situação. Vai passar. É Deus um vento forte. Vai passar. Porque tudo que Ele prometeu na tua vida vai acontecer. Irmãos, uma outra lição que nós podemos aprender com Jairo encontra-se no versículo 35 de Marcos capítulo 5. O que me chama a atenção é que Jairo, imagine a cena, um pai preocupado com a sua filha, vai lá clamar, pedir socorro a Jesus. Mas no versículo 35, a Bíblia relata que um dos principais da sinagoga se apresentaram para Jairo dizendo: por que enfadas o mestre? A tua filha está morta. E não é assim que acontece em nossas vidas. Há momentos que eu e você estamos no caminho do nosso milagre, mas se levantam pessoas para dizer que não há mais solução, se levantam pessoas para dizer que não vai acontecer, se levantam pessoas para dizer que é o fim. Mas nessa noite, se você ouvir alguém falar que não vai acontecer, a boa notícia é que o Senhor Jesus, Ele falou para Jairo: não temas, crê somente. Ele falou para Jairo: não temas, crê somente. E Ele manda te dizer nesta noite: não temas, crê somente. Aleluia. Irmãos, o que nós precisamos entender é que quando o Senhor Jesus chega, a morte dá lugar à vida. E quando o Senhor Jesus estava falando naquele momento para Jairo: não temas, crê somente, o que me chama a atenção com a atitude deste pai é que ele tinha duas opções. A primeira, quando falaram que a sua filha estava morta, ele poderia simplesmente aceitar um decreto que lançaram sobre a filha dele. E a segunda opção, ele poderia simplesmente continuar acreditando que o seu milagre iria acontecer. Então, Senhor, Ele manda te perguntar nesta noite: a quem você tem dado ouvido? Será que você tem dado ouvido às pessoas que estão dizendo que não vai acontecer? Será que você tem dado ouvido a pessoas que estão dizendo que não há solução? Será que você tem ouvido o diabo tentar bombardear a tua mente, tentar roubar a tua esperança, falando que não tem mais jeito? Qual é a voz nesta noite que você decide ouvir? Pessoas que não têm fé e querem abalar a tua fé, investindo o diabo na tua mente? Ou você quer ouvir o que o Senhor Jesus mandou te dizer? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aleluia! Jairo, ele não perdeu as esperanças, embora disseram para ele que a tua filha estava morta. Irmãos, eu não sei se nesta noite entrou alguém aqui que por algum momento perdeu a esperança. Se tem alguém nesta noite com esse sentimento, eu quero te lembrar o que Lamentações 3:21 vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou repetir, vou pedir para você repetir comigo e tomar posse com fé. Declare: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia! Jesus, a tua esperança me dá
a tua mente, porque ele quer roubar a minha fé e a tua fé. Então, nesta noite, em nome de Jesus, traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. E tudo que Ele promete que vai fazer na tua vida, Ele faz. Porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Jairo não perdeu as esperanças, mesmo que deram um decreto de morte. E o interessante é que quando o Senhor Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando. Afinal de contas, a menina estava morta. Mas o que me chama a atenção é que essas pessoas estavam chorando porque estavam aguardando o sepultamento daquela menina. Afinal de contas, se alguém morrer, você precisa enterrar, sepultar. Mas o que elas não imaginavam é que quando Jesus, o pão da vida, vai de encontro à morte, o sepultamento, ele é cancelado. Eu vou repetir para você entender. Quando o Senhor Jesus chega na tua casa, o sepultamento é cancelado. Se falar que a tua família é morta, que o amor morreu na tua casa, que a esperança morreu na tua casa, a boa notícia é que quando o Senhor Jesus chega, o sepultamento é cancelado. Aleluia! Aleluia! Não importa se ninguém levantou ou roubar a tua fé, ou matar o amor na tua casa, o sepultamento foi cancelado, porque o Senhor Jesus chegou. E onde Ele chega, a morte se transforma em vida. Você consegue entender o que o Senhor está falando contigo nesta noite? Disseram que vai ter morte no amor do teu lar, disseram que vai ter morte nos teus sonhos, mas Ele fala, não vai ter não, porque eu cheguei e o sepultamento está cancelado. Ele fala, eu estou na frente e agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Irmãos, agir com o Senhor, mas crer é contigo. Agir é com o Senhor impossível, mas crer é comigo e contigo. O Senhor não vai crer comigo e com você. Por isso, nessa noite, Ele continua dizendo, não temas, crê somente. Por isso, nesta noite, Ele continua dizendo, não temas, crê somente. Ele continua dizendo, não temas, crê somente. Aleluia! Irmãos, sabe qual é o nosso problema? Há momentos que eu e você ficamos durante anos orando por uma situação na nossa vida. Nós oramos, e às vezes, quanto mais oramos, não vemos nada acontecer. Mas nós precisamos entender que, embora eu e você não estejamos vendo, não significa que o Senhor não ouviu as nossas orações. Você lembra de Daniel? Daniel orou. Quando o anjo foi ao encontro de Daniel, ele deixou claro para Daniel que a oração de Daniel havia sido ouvida no mesmo dia. Mas o príncipe da Pérsia se levantou e resistiu o anjo durante 21 dias. Ou seja, a oração de Daniel foi ouvida no mesmo dia, mas o inimigo se levantou para tentar impedir que a resposta chegasse a Daniel. Mas de nada adiantou, porque a resposta chegou. Por isso, nessa noite eu quero animar você a continuar crendo no teu Deus. Se porventura você não está vendo, não significa que Ele não te ouviu. Mas Ele vai dizer em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. Está doendo? Continue crendo. Você não está vendo? Você não precisa ver. E Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que o diabo quer é roubar a tua fé. Por isso, nessa noite, ele continua dizendo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Porque Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando da tua casa. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Aleluia! Irmãos, outra lição que nós podemos aprender
caminho do seu milagre. O interessante é que os 3 evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus relatam a mesma coisa. Os evangelhos relatam que o Senhor Jesus não permitiu que aquelas pessoas incrédulas que riram ficassem dentro da casa de Jairo. Quando o Senhor Jesus disse: a menina não está morta, apenas dorme, os 3 evangelhos relatam que as pessoas riram. Ou seja, não acreditaram no que o Senhor Jesus havia determinado. E os 3 evangelhos simplesmente deixam claro que essas pessoas não ficaram dentro da casa de Jairo para presenciar o milagre. Sabe o que nós podemos entender com isso? Há momentos que quando eu e você estamos no caminho do milagre, faz-se necessário retirar pessoas incrédulas que estão do nosso lado. Porque aí todo mundo que está do meu lado, do teu lado, meu irmão, minha irmã, tem a mesma fé que você tem. E se você está no caminho do milagre, existem pessoas incrédulas ao teu lado, o Senhor manda te dizer: retira, porque vai haver um momento que eles vão tentar minar a tua fé. Existem pessoas que o Senhor coloca na nossa vida para orarmos, para ajudarmos, mas não para fazer parte do processo do seu milagre. Será que você consegue entender isso? Porque essas pessoas não acreditam. Elas não têm a mesma fé que você. E talvez você possa dizer: minha irmã, eu vou parar de falar com eles? Não! Mas pelo contrário, continue orando por eles, continue ajudando. Mas não significa que elas possam fazer parte do processo do teu milagre. Escute, no caminho do teu milagre, ande com pessoas que é mais crentes do que você. No caminho do teu milagre, ande com pessoas que oram mais do que você. No caminho do teu milagre, ande com pessoas que se consagram mais do que você. Sabe por quê? Se por algum momento você ficar como Pedro e veio o vento forte se balançar e vai falar: ei, o Senhor é contigo, agora com você, vai acontecer. Agora, se você andar com pessoas incrédulas, se por um momento a tua fé estiver fraca, eles vão te ajudar a afundar. E assim como Pedro, você vai começar a afundar, porque vai perder naquele momento a tua fé. No caminho do seu milagre, peça discernimento a Deus com quem você deve andar. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus fez retirar aquelas pessoas e deixou claro aquela multidão que aquela menina não estava morta, mas sim dormindo. O Senhor Jesus deixou claro que aquela menina não estava morta, mas sim dormindo. Vou repetir para você pegar o mistério. O Senhor Jesus disse que aquela menina não estava morta, mas sim dormindo. Você consegue entender o mistério? Irmãos, morte para mim e para você significa fim, mas dormir significa um estado. Ninguém dorme para sempre. Morte significa fim, mas dormir é passageiro. Por isso, nessa noite, se alguém falou que o teu casamento está morto, não está não, está dormindo. Por isso, nessa noite, se alguém falou que o teu sonho está morto, não está não, está dormindo. Por isso, nesta noite, se alguém falou para você que acabou tudo, que chegou a morte, não, está dormindo. Porque quando o Senhor Jesus chega, o sepultamento é cancelado. Será que você consegue tomar posse do que o Senhor manda dizer nesta noite? Não há sepultamento quando o Senhor Jesus chega. Você lembra da viúva de Naim? Lembra? Aquela viúva estava indo enterrar o seu filho. Mas o Senhor Jesus veio ao encontro dela. E quando ele toca no caixão, a morte dele que dá lugar à vida. A morte não pode ficar maluco ao pé de jovem. Porque o próprio Senhor Jesus, ele é a vida. Ei, será que você vai conseguir entender? Aonde o Senhor Jesus chega,
havia sido sepultado. Mas para o Senhor Jesus, sepultado ou não sepultado, não faz diferença nenhuma. Porque Ele tem todo o poder. E quando o Senhor Jesus disse, Lázaro, venha para fora, eu fico tentando imaginar. Eu não sei se a morte não torceu para um lado, para a direita, para a esquerda. Eu não sei se a morte pulou do corpo dele, eu não sei o que aconteceu. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando a morte ouviu, Lázaro, venha para fora, ela tem que bater de retirada. Porque quando o Senhor Jesus fala, nem a morte consegue suportar. Tem que obedecer. Por isso nessa noite o Senhor manda te dizer, quem foi que disse que o teu sonho precisa continuar sepultado? Minha irmã, eu já desisti. Porque eu já orei e nada aconteceu. Então não sofrer mais. Eu decidi parar de sonhar. O Senhor manda te dizer, volta a sonhar. Talvez você possa dizer, você não sabe o que está falando. Porque são anos que eu tenho esse sonho no meu coração e eu não quero mais sofrer. Por isso eu sepultei o meu sonho. Assim como o Senhor Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Ele diz nesta hora, chegou a hora de sair para fora do sepultamento. Aquele sonho que eu coloquei no teu coração. Você está diante de um Deus Todo-Poderoso. E agindo Ele, quem impedirá? Tome posse dessa palavra. Porque é o recado de Deus para a tua vida. O Senhor nesta noite mandou ministrar sobre fé. Fé. Porque às vezes meu irmão e minha irmã, a luta é muito grande, na verdade. Às vezes é difícil, eu sei. Mas o Senhor continua dizendo, eu sei que é difícil. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também disse, eu venci o mundo. Escute, será que você consegue entender o mistério desse versículo? Quando Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, Ele está deixando claro que nós passaremos por luta, assim como Jairo passou. Mas quando Ele diz, eu venci o mundo, Ele está falando para mim e para você, filho, filha, essa tribulação que você passa neste mundo, eu já venci o mundo. Filho, filha, e se está doendo neste mundo que te causaram, eu já venci o mundo. Filho, filha, não importa o que você está passando neste mundo, porque este mundo eu já venci. Será que você consegue entender que Ele já venceu? Ele já venceu e Ele continua cuidando da tua vida. O Senhor não te abandonou. Concluindo, Jairo, um homem de autoridade religiosa, um homem que não olhou para a posição que ele estava e se apresentou como um pai no caminho do seu milagre. Jairo, um homem que no caminho do seu milagre ouviu pessoas dizer que a sua vida estava morta. E ele tinha duas opções. Uma, aceitar o decreto de morte que foi lançado sobre sua filha. Ou a segunda opção, continuar acreditando que o milagre iria acontecer. Jairo, um homem que após ouvir que a sua filha estava morta, continuou com Jesus, entrou na sua casa. E quando o Senhor Jesus disse que não morreu, que estava dormindo, Jairo ouviu, e mesmo assim, ele se manteve de pé. E teve um momento que o Senhor Jesus disse, Talita cumi, menina, te digo, levanta. Vou repetir para você entender o mistério. Teve um momento que o Senhor Jesus disse, Talita cumi, que significa, menina, te digo, levanta. Sabe o que o Senhor manda te dizer para poder finalizar? Vai chegar a hora que Ele vai falar, levanta-te. Vai chegar a hora que Ele vai falar, chegou o momento de você se levantar. Você está comigo, chegou o momento de andar, porque eu cheguei na tua vida. E quando Jesus chega na nossa vida, nada fica como está. Quando Jesus chega na nossa vida, não há lugar para tristeza, não há lugar para dúvida, porque Ele
vai ser tua oração. Então, em nome de Jesus, tome posse desta palavra, porque foi o recado que Deus mandou te dar nesta noite. Deus te abençoe.